Na carta de Paulo aos de Éfeso, nós encontramos a evidência de que Paulo tinha um amor todo especial pelos irmãos de Éfeso. Do ponto de vista humano, ele havia começado aquela igreja, havia inspirado a igreja nos caminhos do Senhor, e no decorrer destes 6 capítulos da carta aos Efésios, nós temos pelo menos 2 expressões muito especiais do amor do apóstolo Paulo por aqueles irmãos. Ele demonstra o seu amor pelos irmãos orando por eles. A primeira oração está em Efésios, no capítulo 1, e nós podemos conhecer esta oração a partir do verso 15, onde está escrito: Por isso também, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. E a oração é aqui apresentada, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Nós encontramos então aqui uma oração que se mistura com alguns pontos teológicos que são fundamentais, se é que de fato vamos não apenas crer em Deus, mas nos submeter a Ele. Mas esta não é a única oração do apóstolo Paulo. No capítulo 3, a partir do verso 14, nós temos uma oração e ela é apresentada de maneira muito clara no seu contexto da igreja de Éfeso. Porque no verso 13 nós aprendemos por que o apóstolo Paulo sentiu-se livre para orar por eles. O verso 13 diz assim: Portanto, peço-vos que não desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Eu chamo a atenção dos irmãos que, posto a igreja de Éfeso ter começado tão bem, e liderada por um expoente do Evangelho, que foi o apóstolo Paulo, neste momento, segundo o verso 13, eles estavam passando por um tempo de desânimo. Convém lembrarmos que desânimo ocorre também na vida dos que são fiéis, muito fiéis ao Senhor. A maioria de nós aqui já sabe tão bem que nós não somos blindados em referência aos problemas desta vida. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina com clareza de que nós continuamos passando por tribulações. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, em uma outra carta, ele diz que aqueles que pretendem ser piedosos, isto é, tementes a Deus e cumprindo a vontade de Deus, passarão por aflições. Passarão por aflições. E nesta carta, no verso 13 do capítulo 3, nós aprendemos que o apóstolo Paulo afirma com clareza de que eles estão passando por um tempo difícil. Para entendermos melhor este desânimo daqueles irmãos em Éfeso, eles estão desanimados por aqueles que foram tão ajudados e talvez por algum tempo até idolatrassem, naquele sentido de exaltar um pouco a capacidade do apóstolo Paulo, e tendo aprendido dele, quando começaram a aprender que ele estava agora prisioneiro em Roma, eles ficaram abalados. Sem dúvida alguma, eles não estavam ainda muito arraigados na fé em Jesus Cristo. Não haviam meditado muito bem a respeito do fato de que os crentes também sofrem. E eles estavam desanimados. Mas nós devemos dar graças a Deus que há cura para o desânimo.
Como nós ouvimos músicas tão inspiradoras a respeito da oração, hoje à noite convém lembrar isto, que Deus está ao nosso lado o tempo todo, nos momentos de alegria, e é bom lembrarmos particularmente nos tempos de abalos, de tristezas, de depressão, de tensões, enfim, de dificuldades as mais variadas. Não é necessário ilustrarmos esta questão das nossas dificuldades, mas cada um de nós aqui hoje à noite, ou pessoas ao alcance da minha voz, por meio da comunicação maravilhosa deste tempo, poderá pensar a respeito de suas próprias dificuldades, já como servos de Jesus Cristo. É possível que uma das maiores dificuldades que servos de Jesus Cristo, como pessoas em geral na nossa sociedade, sofrem neste tempo, são sofrimentos na área dos relacionamentos. Eu não tenho, como pastor há quase 50 anos, nenhuma dúvida a respeito do fato de que o maior problema, as maiores dificuldades que enfrentamos no nosso tempo tem a ver com relacionamentos na família. Família é o grande tema do nosso tempo. Mas nós não devemos desanimar, porque Deus tem solução para estes problemas. As nossas soluções vêm de Deus. É por esta razão que o apóstolo Paulo, amando tanto aquela igreja de Éfeso, ele começa a orar por eles. E as palavras são inspiradoras e são diretas a respeito das necessidades que realmente nós temos quando enfrentando nossas dificuldades e nossas necessidades. Eu quero ler aqui então, a partir do verso 14 até o verso 21, a oração do apóstolo Paulo por seus queridos em Éfeso. É uma preciosidade de texto. E se qualquer um dos irmãos está passando por alguma dificuldade recente, ou uma dificuldade que tem sido constante, uma dificuldade particular sua ou de seus entes queridos, vale a pena meditar, vale a pena aprender o que o apóstolo Paulo ensina por meio desta preciosíssima oração. Pois ele diz assim: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Quando ouvimos, ou quando lemos esta oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, não há como não exclamar: que maravilha! Pois nós, no meio das nossas dificuldades, precisamos exatamente isso. Mas é importante comentarmos um pouquinho o início desta oração. O apóstolo diz assim: por essa razão, a razão, já devemos estar relembrados, era o desânimo dos irmãos de Éfeso por causa das aflições do apóstolo Paulo. Eles estavam tendentes, eles não haviam perdido a fé, mas eles estavam tendentes ao desânimo espiritual por causa do que viam ocorrer na vida do herói, na vida do fundador, do ponto de vista humano, daquela igreja. E o apóstolo Paulo diz: eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Alguns dariam ênfase exagerada nesta afirmação do apóstolo Paulo a respeito de
dobro os meus joelhos, sendo a ideia de que a oração ajoelhados tem mais poder do que a oração em outra postura. Recentemente preguei uma mensagem aqui a respeito da oração de Jonas. E é bom lembrarmos que na narrativa de Jonas, a oração que ele fez e que Deus respondeu prontamente, porque tinha propósitos especiais na vida do profeta Jonas, foi feito dentro de um peixe. Então, o apóstolo Paulo, ao dizer que eu dobro os meus joelhos, ele não está exaltando este formato de oração, esta postura de oração. Mas não há qualquer dúvida que o costume dos judeus, segundo os entendidos da oração e das posturas judaicas naquela época, é que os judeus oravam geralmente de pé e com as mãos estendidas para o alto, em sinal de busca do poder de Deus para a solução de seus problemas. E o apóstolo Paulo toma uma postura diferente, que sem dúvida alguma, a própria postura simboliza a submissão e a profunda dependência de Deus. Ora, é bom nós lembrarmos isto, porque nós só teremos os nossos problemas resolvidos se nós dependermos de Deus, dependermos do poder de Deus, que é apresentado de maneira tão especial, tão magnífica neste texto sagrado. Mas além do apóstolo Paulo dizer que ele dobra os joelhos, ele diz, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. A apresentação na palavra de Deus é que Deus é Pai, a apresentação teológica que é de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É verdade que o conceito de Deus Pai encontra resistência no coração de muitos em nosso tempo. Comentei com os irmãos que, na minha percepção e a de muitos outros estudiosos, inclusive pessoas que não têm a ver com o esforço espiritual, o poder espiritual para a solução de problemas, por exemplo, sociólogos não crentes falam a respeito dos grandes problemas da família em nossos dias. Estava dizendo então que o conceito de que Deus é Pai encontra resistência em muitos corações, porque um dos problemas da família é a falta generalizada de pai, de pais na experiência das famílias. E é muito triste isso. Mas o fato é que esta realidade prejudica o entendimento e a percepção de quem Deus é, de como Deus nos ama e como Ele se sacrifica por nós. Pessoas, por exemplo, que nunca tiveram pai ou que tiveram um pai déspota, que nada fazia pelos filhos, encontrarão com certeza uma resistência natural, puramente humana, a respeito deste grande conceito. Mas quando nós pensamos bem a respeito de que Deus é Pai, nós devemos pensar não apenas na paternidade, no sentido de que eu sou o pai dos meus filhos, é um conceito que existe. Mas nós devemos pensar especialmente e evocar especialmente pensamentos a respeito de Deus bom, mas um pai que cuida de seus filhos com grande interesse, que provê suas necessidades, que orienta todo o tempo, como nos diz o texto lá em Deuteronômio, que compartilha seus prazeres, que confronta os seus filhos onde é necessário e, afinal, que tem comunhão constante com os seus filhos. Deus é o modelo por excelência que devemos ter diante de nós, como pai, no sentido de pai versus mãe. Obviamente que a mãe também precisa e deve, sem dúvida alguma, demonstrar amor, como geralmente demonstra por seus filhos. Mas a oração continua e no verso 16 nós temos a primeira afirmação das 4 afirmações poderosas desta oração tão preciosa pelos de Éfeso. Porque ele diz assim, que segundo as riquezas da sua glória, é da glória de Deus, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Fortalecidos com poder
com poder pelo seu Espírito. É muito interessante que nós aqui reconheçamos que nas nossas dificuldades o que nós mais precisamos é o poder de Deus na nossa vida. E, na verdade, é tão bom quando, conhecendo o Evangelho, nós já temos a profunda percepção, porque expostos à palavra de Deus, lida, explanada por alguém e meditada por aqueles que cremos na palavra do Senhor, é que o poder de Deus está à nossa disposição desde que nós, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo. Ele é quem nos fortalece. Eu digo quem, porque o Espírito Santo de Deus não é só força, não é só poder, ele é pessoa. Ele é pessoa que sente. O texto sagrado diz assim, ele intercede por nós. Uma força não intercede, mas uma pessoa intercede. O Espírito Santo de Deus é parte, é até quase difícil ou irregular dizermos assim, mas ele faz parte da trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o texto nos diz claramente Deus na sua glória conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. É lamentável que haja pessoas com falta de conhecimento bíblico, teológico a respeito do Espírito Santo de Deus, e alguns literalmente têm medo da obra do Espírito Santo em suas vidas. Parte deste temor tem a ver com algumas chamadas manifestações religiosas, onde ocorre que, afirmando tais pessoas, que quando o Espírito de Deus toca alguém, aquela pessoa faz o que não quer fazer, faz o que é constrangedor. Por exemplo, em algumas sociedades, em alguns ambientes, não em todos eles, os ambientes cristãos, por causa da natureza das pessoas e os grupos de cristãos são diferentes, vamos dizer que alguns entendem que se o Espírito Santo de Deus, eu permito ao Espírito Santo de Deus a sua obra em minha vida e me entrego a Ele, eu começo a fazer coisas que normalmente eu não faria, como por exemplo, se eu sou muito pacato, muito tranquilo, eu começo a pular 1 metro e pouco de altura no meio do povo, ou então começo a dançar como que num frenesi. É possível que alguns dos amados aqui, especialmente membros desta igreja, já tenham em alguma oportunidade, visitando uma igreja diferente da sua igreja, das igrejas do estilo da nossa, tenham visto estas, entre aspas, manifestações do Espírito, um quanto estranhas. Eu lembro que uma vez, ainda como estudante, fora do Brasil, eu fui a uma igreja que de fato tinha este estilo e esta compreensão do poder do Espírito Santo de Deus. E eu lembro muito bem que, para mim foi extremamente esquisito, no momento que o pastor estava pregando a respeito de um assunto espiritual muito, muito importante para a vida da igreja, uma irmãzinha muito idosa, era, eu diria assim, uma senhora aparentemente extremamente frágil e pequenina, de repente ser, entre aspas, porque assim era entendido, tomada pelo Espírito. E a igreja era um pouco maior do que a nossa, era quase 2 vezes a extensão, o comprimento da igreja. E aquela senhora, entre aspas, tomada pelo Espírito, eu não entro no mérito desta questão, mas aconteceu algo que talvez ela se constrangesse na sua vida normal, mas tomada pelo Espírito, ela começou a pular e dizer algumas palavras de louvor, e ela começou a pulando como se fosse com os 2 pés juntos, então façam uma figura em suas mentes, ela dizia alguma palavra de louvor ao Senhor e ela rodou a igreja pelo lado de fora, que havia bastante espaço, 4 ou 5 vezes. E aquela igreja era acostumada com estas, entre aspas, manifestações do Espírito, até que o pastor pausou a sua mensagem e disse assim: meus queridos, a nossa irmãzinha está cansada, ajudem-na. E aí um pelotão de enfermeiras, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência em algum lugar, um pelotão de enfermeiras foi lá, literalmente deu uma rasteira na irmãzinha e a carregaram para fora, provavelmente para a enfermaria.
porque àquela altura, esta irmãzinha, sem dúvida uma, estava muito cansada e precisando ajuda, talvez até com alguns medicamentos. Amados, o Espírito Santo de Deus não faz isso. O que o Espírito Santo de Deus faz é que nos dá entendimento da vontade de Deus e nos dá poder para, como servos de Jesus Cristo, frutificarmos para o louvor e a glória do Senhor. É por esta razão que um grande pregador norte-americano chamado E.V. Hill, grande pregador do sul dos Estados Unidos, numa de suas pregações que eu ouvi, ele dizia assim: meus irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus não é para que nós pulemos, referência mais ou menos ao que eu acabo de contar aos irmãos, para que nós pulemos em lugares onde não seria normal pular, mas ele disse: o que o Espírito Santo de Deus, pelo seu poder, faz na nossa vida é darmos a condição de vivermos como Deus quer que vivamos. Vivermos como Deus quer que vivamos. E para o benefício dos irmãos que estão agora aprendendo a respeito destas realidades espirituais, e talvez, quem sabe, por desconhecimento de quem Deus é e como o Espírito age, meio amedrontados, porque quem sabe, tendo ouvido o Evangelho de Jesus Cristo já algumas vezes, tem sentido um toque, e é o toque de Deus, e é pelo Espírito para que se entreguem a Jesus, sim, porque é ministério, é tarefa, segundo a revelação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, convencer homens do seu pecado, do plano de Deus para a vida humana e do julgamento sobre aqueles que não aceitam Jesus. Então eu quero dizer para estes irmãos, só agora iniciando nestes conhecimentos da palavra de Deus, o texto comum de ser lido nesta igreja, que é Gálatas 5 e verso 22, fruto do Espírito, poder do Espírito. O apóstolo Paulo está orando pelo poder do Espírito para os de Éfeso. O fruto do Espírito, o resultado do Espírito Santo de Deus na vida é a experiência de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Convenhamos, estas coisas são absolutamente desejáveis na nossa vida. Volto à ilustração minha, a confirmação que com certeza vocês concordam. O grande problema do mundo, e às vezes até na igreja, hoje em dia é o problema da família. Olha, no poder de Jesus, no poder do Espírito, nós podemos experimentar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade e o domínio próprio. Estas qualidades do amor são absolutamente necessárias para uma vida em família, como Deus quer que vivamos, para sermos modelo numa sociedade carente de bons modelos na vida familiar. Amados, que oração preciosa. Quando eu estava estudando este assunto, eu entrei em contato com os escritos de um homem do passado, um grande servo de Deus, no sentido de influente, chamado Donald Barnhouse. E ele, comentando exatamente o fruto do Espírito Santo, a ação do Espírito na vida daqueles que têm Jesus, ele disse assim: nós precisamos entender que em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, o que nós temos é a apresentação do apóstolo Paulo a respeito do fato de que na vida do crente o amor é a base de tudo. A base de tudo. A alegria são os termos em que o amor é apresentado, né? Como fruto do Espírito. O amor é a base de tudo, mas a alegria, que é a segunda coisa mencionada no fruto aqui é singular, e isto deve causar espécie para alguns, porque não é frutos do Espírito. A ideia do ponto de vista teológico é porque o Espírito Santo de Deus, quando dá este poder, dá esta oportunidade de agirmos como Deus quer, Ele dá de uma vez, Ele dá tudo de uma vez. Uma ilustração que eu vi há muito tempo e tenho repetido é que nós devemos pensar assim numa fruta cítrica, por exemplo, uma laranja que tem gomos.
Então, o fruto do Espírito é um fruto só. Na ilustração que quero apresentar, é uma laranja que tem muitos gomos. Um deles é amor, outro é alegria, outro é paz. Mas quando é dado de uma vez e nós experimentamos este maravilhoso poder, esta possibilidade de agirmos assim, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Mas voltando a Barnhouse, ele diz, o amor é a base, mas a alegria é amor cantando. Eu gostei desta expressão poética de Barnhouse. A alegria é o amor cantando. A paz é o amor descansando. Este Barnhouse era incrível. A paciência é o amor resistindo. O amor resistindo. A bondade é o toque do amor. A fidelidade é o hábito do amor. Eu pergunto para os irmãos são fiéis à sua esposa? Fidelidade é o hábito do amor. A ideia é hábito constante. Fidelidade é tão necessário na vida dos seres humanos. A amabilidade é o abandono de si mesmo para que haja amor. E o autocontrole, fruto do Espírito, é o amor segurando as rédeas. A figura de alguém num cavalo, num animal, né? E as rédeas dominam, direcionam o animal tão poderoso, onde quer que aquele que o está usando queira ir. Que texto maravilhoso este, irmãos. A oração do apóstolo Paulo é importantíssima para nós, como foi importantíssima para os de Éfeso, porque nós precisamos sim que o Senhor nos conceda que sejamos interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Esta oração é desejável. Mas o apóstolo Paulo continua. Ele diz assim, verso 17, e que Cristo, continuando a oração, a segunda ênfase, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. A oração é tão completa que é até difícil de uma leitura saber onde parar, mas o apóstolo Paulo, nas ênfases que dá, na ênfase principal aqui inicial do verso 17, diz assim, que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que estejamos arraigados e fundamentados em amor. O apóstolo Paulo, à semelhança de Jesus, gosta de figuras importantes para nos ensinar as verdades do Evangelho. E ele diz que Cristo deve habitar em nosso coração e nós devemos estar arraigados e fundamentados nele, no amor dele. As figuras têm a ver, obviamente, com agricultura e com arquitetura, não é verdade? Por exemplo, arraigados tem a ver com uma árvore frondosa, que não cai porque as raízes são profundas e nós precisamos de raiz profunda. Há alguns dias atrás eu estava buscando algo para ver e para me divertir, e então eu procurei um filmeto de poucos minutos no YouTube a respeito das 5 maiores árvores do mundo. As maiores árvores do mundo, e a maior árvore do mundo está no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E eu não sabia desta verdade, eu fiquei entusiasmado com esta revelação. Tem mais de 100 metros de altura. Eu até imaginei que um dia eu gostaria de ver esta maravilha da obra de Deus na natureza. Naturalmente que para sustentar toda aquela altura é preciso estar bem arraigada, ou então não permaneceria de pé. Na nossa vida, amados, nós só permaneceremos de pé se estivermos arraigados no amor de Deus. Então não é estranho que alguns de nós, ainda sem a entrega a Deus por meio de Jesus Cristo e no poder e por causa
do ministério do Espírito que nos convenceu e pode nos convencer do nosso pecado, do plano de Deus para o nosso bem-estar, a nossa salvação e do julgamento se não aceitarmos, meus irmãos, vamos estar arraigados neste amor de Deus. E aí estaremos seguros neste mundo e na eternidade. Mas a outra figura, que é muito interessante, mas que tem praticamente a mesma mensagem, é apenas uma ênfase, é fundamentados. Fundamentados. Um prédio precisa ter boa fundação, bom alicerce. É um momento especial para perguntarmos como vai o seu alicerce. Dependendo até da intensidade fortíssima do seu sofrimento, talvez o seu sofrimento tenha tudo a ver em que você não está bem arraigado em Cristo. Não tem alicerces profundos, que são os alicerces que Deus dá especialmente em Cristo, mas por meio da sua palavra. A palavra do Senhor, não apenas ouvida, mas experimentada. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, falou a respeito da casa sem fundação e da casa com fundação. A casa que foi feita na rocha, segundo a palavra de Jesus Cristo, é aquela que as mesmas intempéries normais da vida virão sobre ela, mas ela permanecerá. É ilustração do cristão, do servo de Jesus Cristo, que tem fundamentos, que não apenas conhece a palavra, mas pratica a palavra de Deus. Então é até mais do que conhecer. Conhecer é muito bom, mas conhecer o Evangelho traz uma profunda responsabilidade na vida de todos nós, porque a palavra precisa ser obedecida. E a obediência começa quando nós entendemos quem Deus é, entendemos que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, Ele veio para nos salvar e que o Espírito está à nossa disposição para que experimentemos a graça de Jesus Cristo. Mas ele diz ainda no verbo 17, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos. A ênfase nesta parte da oração, no verso 18, é sem dúvida alguma, é que nós compreendemos, é possível compreender quando nós estamos com todos os santos. A questão de a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor é uma forma poética para falar a respeito dos múltiplos propósitos de Deus na vida daqueles que nele confiam. Alguns autores têm feito todo o esforço para interpretar este comprimento, esta largura, esta altura e a profundidade desse amor. Mas eu creio, amados, que não é necessário fazermos isso, até porque o amor de Cristo, segundo o texto sagrado, excede todo o entendimento. Então é poético, é interessante, é um esforço na área da meditação e da aplicação da palavra de Deus, mas não importa o que fizermos, o amor de Deus excede todo o entendimento. Não importa o quanto nos esforçamos, o melhor é que, em vez de procurarmos simplesmente e ficarmos nisso, o entendimento do amor de Deus excede todo o entendimento, o que ele está dizendo neste texto é que é impossível saber isso. É muito melhor nós experimentarmos o amor de Deus na nossa vida. E nós sabemos que isto é possível. Eu conheço dezenas de pessoas que de fato já têm experimentado, e eu posso dizer com clareza que eu já tenho experimentado o amor de Deus na minha vida. Eu tenho, como muitos crentes e muitos aqui hoje à noite, a compreensão de que se estou aqui é por causa deste amor de Deus por todos. Eu entendo que uma maneira boa de nós procurarmos iniciar a compreensão deste amor na sua largura, no seu comprimento, na altura e na sua profundidade é que ninguém absolutamente está fora da possibilidade de experimentar este amor de Deus. Mas tudo começa quando nós cremos em Jesus. E nós, quando conhecemos Jesus, nós conhecemos este amor de Cristo, que excede o entendimento, e somos preenchidos com toda a plenitude de Deus. É demais este pensamento de Paulo na sua oração pelos diáconos. Preenchidos até a plenitude de Deus. A ideia é
cheios de Deus. Como será isto possível? É uma pergunta. Deus que nem o universo todo pode conter, tal a sua grandeza, tal o seu poder, tal a sua magnificência, como é que isto pode acontecer? Pois bem, podemos simplificar dizendo que acontece quando nós permitimos que Deus seja o Senhor da nossa vida. O apóstolo Paulo, em muitas palavras, trata a respeito desta questão da plenitude de Deus, um dos grandes mistérios da revelação bíblica. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 1 e verso 19, está escrito: porque foi da vontade de Deus que nele, isto é, em Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, isto é, pelo seu sacrifício, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado éreis estranhos, inimigos no entendimento por causa das vossas obras, mas agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, isto é, em sua própria vida, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Aí vem a condição: se é que permaneceis na fé, isto é, na confiança, fundamentados, lá vem a questão dos fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, o apóstolo Paulo, me tornei ministro. Toda a plenitude de Deus, isso é mistério, mas toda a plenitude se permanecermos na fé, na confiança em Jesus Cristo. E novamente, em Colossenses também, no capítulo 2, versos 9 em diante, que diz, vou ler desde o verso 8 para melhor entendimento: tende cuidado, para de que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder. Nós temos tendes a vossa plenitude. Na verdade, é um texto tão especial e misterioso, mas nós devemos confiar na palavra de Deus, em que, no grau em que Jesus ocupa a nossa vida, nós experimentamos essa plenitude, porque plenitude na vida só há quando confiamos em Jesus. No capítulo 3 do mesmo texto de Colossenses, capítulo 3, versos 10 e 11, está escrito: e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso não há mais grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo, a ênfase é por causa de plenitude, que é tudo em todos. Então, como santos é separados por Deus para um propósito especial. Assim como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí vem orientações seguras no relacionamento. Suportando e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Meus amados, depois desta oração,
com todos estes pontos importantes, não apenas para os de Éfeso, mas para nós também, a fim de que vivamos a vontade de Deus, a fim de que enfrentemos bem as nossas épocas, os nossos tempos de desânimo e de profunda aflição. O apóstolo Paulo tem uma expressão de louvor inigualável, quando ele afirmou no término desta oração o seguinte: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos e pensamos, pelo poder que age, a ideia que já age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amados, quando tocados pelo amor de Deus, que excede o entendimento, mas que nós podemos experimentar ainda, não há outra coisa a fazer a não ser glorificar a Deus, pelo amor que tem por nós e pelo que já fez para que nós possamos, mediante a fé em Jesus, inaugurar nova vida, inaugurar e permanecer animados com os propósitos de Deus que queremos levar a efeito, porque Deus deve ser tudo em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e ajude, e que nos nossos momentos de aflição nós recorramos ao poder